nome é Cássio Scarpinella Bueno, professor da PUC de São Paulo de Direito Processual Civil. Minha participação nesse evento da Inamato sobre o novo Código de Processo Civil relaciona-se com uma visão principiológica desse projeto de código. Acredito que há duas formas principais de abordar essa temática. Uma, e a primeira e mais importante, é a predisposição desse projeto de Código de Processo Civil, no que é muito diferente do Código de Processo Civil atual, mesmo muito diferente da CLT, da parte processual da CLT, com uma preocupação expressa com a principiologia constitucional, né? O artigo 1º do projeto, na versão do Senado Federal, é expresso. Olha, aplica-se à Constituição Federal, o Código de Processo deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, levando-se em conta os princípios constitucionais. E o interessante é que os artigos 2º, 3º, 4º, até o artigo 10º do projeto, aí, tanto na versão Senado como na versão Câmara, são interessantes porque é como se eles desprezassem esse artigo 1º e colocassem lá os vários princípios constitucionais nos demais artigos, que é algo até que me parece uma solução muito didática, né? Ele fica não só na principiologia por si só, mas nesses artigos do 2º ao 10º, tanto do projeto do Senado como no projeto da Câmara, a iniciativa é de colocar muito claramente a ideia da isonomia, do contraditório, da ampla defesa, algo que mesmo aqui na esfera do processo de trabalho vai ser certamente muito usada, é o artigo 10 de ambos os projetos, tanto no Senado como na Câmara, a vedação das decisões surpresa, ou seja, mesmo quando o juiz do trabalho, o desembargador do trabalho, o ministro do trabalho, ele deve conhecer uma determinada questão de ofício, questão material, questão processual, deve abrir vista para as partes, para que as partes possam se manifestar expressamente. Alguém vai dizer, isso já existe hoje, a doutrina sustenta hoje, mas aí é que vem o interesse, né, de um novo código com essa nova filosofia. Eu costumo dizer, como se fosse um manual de instruções sobre determinadas temáticas que hoje já são discutidas no plano da lei, até mesmo no plano da jurisprudência, mas que são, digamos, passadas a limpo, né, nessa primeira parte do código, que seria a principiologia constitucional. E eu vou procurar expor também na palestra uma segunda parte da principiologia infraconstitucional do processo como um todo, o processo civil e, obviamente, também aí o processo trabalhista. E é interessante verificar aí que os projetos, tanto na versão do Senado como na versão da Câmara, no que diz respeito à principiologia infraconstitucional, não apresenta maiores diferenças. Talvez a maior diferença que exista, isso no âmbito do processo civil, porque isso não vai afetar o processo trabalhista, é com relação à recorribilidade das decisões interlocutórias, né? Como todos nós sabemos, hoje prevalece no Código de Processo Civil a ideia de que toda a decisão interlocutória é recorrível, né? O famoso agravo de instrumento, né? Que, enfim, atazana a vida dos tribunais brasileiros na esfera civil. Isso, enfim, aí já não afeta tanto, né, a esfera trabalhista. O agravo de instrumento aqui é muito mais específico, mas que nos projetos e no âmbito do Código de Processo Civil, as interlocutórias deixam de ser genericamente recorríveis. Somente serão recorríveis aquelas decisões taxativamente previstas na lei. Tanto que já se especula muito em doutrina, etc., né, os comentadores desses projetos já se especula o que fazer diante das interlocutórias não recorríveis. E, particularmente, eu permito-me dizer, e muito tranquilamente na esfera do trabalho. Ora, o correto é, o juiz decidiu, bem ou mal decidido está. O que se deve fazer é acatar aquela decisão e, a exemplo do que ocorre na esfera do trabalho, levar essa questão como preliminar de uma apelação no cível aqui do recurso ordinário, etc. A Câmara, inclusive o projeto da Câmara, a esse respeito, dizendo que se deixa influenciar pela prática trabalhista, exige um protesto. Né? Um protesto, apenas um protesto, para evitar a preclusão dessa discussão. Então, tirando esse princípio que diz respeito à recorribilidade das interlocutórias, os demais princípios infraconstitucionais, eles são mantidos, lógico, são bem preservados, são desenvolvidos, são bem expostos, reescritos, evidenciados, porque é um código, sem dúvida nenhuma, diferentemente do código atual, enfim, que fez agora em 2014 40 anos, né, de vigência, é um código muito mais moderno, né? Então ele tem essa preocupação muitas vezes de colocar diretrizes para o juiz, para o advogado, para o defensor público, para o membro do Ministério Público e não necessariamente formular
todas as respostas em termos de regras jurídicas. Por isso, a importância dos princípios. E um outro ponto, que não é propriamente a principiologia, mas que eu acho que é muito enfatizado no âmbito dos projetos do Código, é a importância da jurisprudência, né? Começando pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas também passando pela jurisprudência do STJ, né? E grosso modo equivalente então ao nosso TST, e chegando sim aos tribunais regionais federais, equivalente aos regionais federais e do trabalho, né? E os tribunais de justiça, a importância dos seus precedentes e das suas súmulas como verdadeiros indexadores dos casos, né? Os projetos não chegam a falar em caráter vinculante das súmulas, mas, digamos, para bom entendedor, minha palavra basta. A ideia é mais ou menos clara. O Supremo disse, isto vinculará todos os demais órgãos. Passando para a Justiça, o TST disse, está vinculado e assim por diante. Mesmo quando o TRT disse alguma coisa, no âmbito da sua respectiva região, a ideia é essa, que os juízes do trabalho e que o próprio Regional do Trabalho fiquem vinculados àquilo que foi decidido lá. Mesma coisa nos tribunais de justiça e nos regionais federais, nas suas 5 regiões também. É uma ideia importante, muito nova, e que, na minha opinião, aliás, é o ponto que vai gerar maior dificuldade, não só na compreensão, mas também na vivência, no manuseio, não só de juízes, mas também de advogados, também de promotores, defensores, enfim, membros do Ministério Público, e também, diria, no ambiente acadêmico, né? Já que nós temos uma tradição de direito na lei, né? De direito escrito, direito de civil law, e não de direito de precedente. E um outro e último ponto também, ao meu ver, muito importante nos projetos, é a tendência a uma consciente coletivização, ou pelo menos de trato coletivo de determinadas questões, o que não é estranho à justiça do trabalho, muito pelo contrário, né? Às vezes umas grandes fábricas, grandes setores econômicos vão todos a juízo com determinadas questões repetitivas, né? Isso é muito comum na esfera da administração pública, muito comum nas relações de consumo, nas relações tributárias, nas relações previdenciárias, e o projeto de código, tanto na versão do Senado como na versão da Câmara, procura desenhar, às vezes com um pouco mais de novidade, às vezes com um pouco menos de novidade, mas técnicas para lidar de uma vez só com todas essas questões. Então nós temos lá uma disciplina repaginada do recurso extraordinário repetitivo, que já é hoje uma realidade, o recurso especial repetitivo, que já é uma realidade hoje, embora haja modificações, o que até existe já, né, para o Tribunal do Trabalho também, o recurso de revista repetitivo, tal. Então é uma questão bastante nova também para a Justiça do Trabalho. E por fim, dentro dessa técnica de demandas repetitivas ou até coletivas, vem o incidente de resolução de demanda repetitiva, que é um instituto novo, esse de fato é inédito até agora no Brasil, e cuja proposta é permitir, né, aos tribunais de justiça ou aos regionais do trabalho, aos tribunais regionais federais, na esfera civil, e passando para cá, aos tribunais regionais do trabalho, a possibilidade de fixação de teses, e aí sim com caráter vinculante aos juízes vinculados àqueles tribunais. E sendo essa tese de repercussão nacional, e convenhamos, né, o direito do trabalho todo ele, né, tende e surge de uma lei federal, essa possibilidade vai existir nas mãos, inclusive, do Tribunal Superior, no caso o TST, ou lá no cível o STJ e até mesmo o STF, também com caráter vinculante a todos os demais juízos de segunda e de primeira instância. Em apertada síntese, são esses os pontos aí da palestra, e que, ao meu ver, são os que gerarão bastante controvérsia quando aprovado o novo Código.